Japoneses chegam ao Brasil há 216 anos. Mas isso não é um registro oficial, né? Como todo mundo sabe, a comemoração está em 111 anos. Eles retornam também ao Japão, à busca de uma verba, ganhar mais dinheiro. E com isso trabalham como operários nas grandes indústrias japonesas. E depois retornam ao Brasil novamente, para tentar empreender, conquistar um espaço a mais no mercado brasileiro. E é essa história que iremos contar hoje, sobre um casal Nikkei, que resolveu empreender com pipoca. E um mercado muito expansivo. Nós brasileiros consumimos por cerca de 400 toneladas ano de pipoca. Bom, tem mercado para todo mundo então, né? E a história de hoje é sobre o Toshio e a Suzana. O meu pai que veio, né, do Japão com 20 anos, né? A minha mãe, ela é nascida em Lins, só que eu morava em Suzano, né? E aos 18 anos eu resolvi fazer essa sentido contrário, né? Meu pai veio, eu fui para lá, sendo decassegue, né? Então assim, daí fiquei lá um ano, daí eu fiquei um ano lá, fiquei 2 meses aqui no Brasil, daí eu retornei para lá de novo, porque lá é muito bom. E pelo aprendizado que eu tive, assim, eu queria continuar, né? Nessa coisa de estar aprendendo, sabe, 18, 19 anos, que foi uma experiência maravilhosa. Família, né, ela, por parte da minha mãe, né, os meus avós, o meu avô, ele era de uma linhagem militar, era guarda imperial, mas chegou no momento em onde ele por outro lado, ele era meio aventureiro, né? E ele gostaria de estar conhecendo até, né, novos rumos e tudo mais. E quando ele teve esse contato aqui com a possibilidade de vir para as Américas, inicialmente querendo trabalhar no Havaí, né, no farol, mas a minha avó vendo aquelas propagandas com um monte de gente seminua, ela falou, não, lugar com gente pelada eu não quero. E aí acabaram vindo então para o Brasil, né, trabalhar com algodão. Mas assim, os povos, eu acho que depois da guerra, né, e com a necessidade de se adaptar ao Brasil, né, os japoneses aqui, eles sempre apostaram muito na educação como uma forma de que os filhos pudessem ter algum lugar ali a mais, né, e não ficasse dependendo apenas do trabalho braçal. Então acho que esse investimento todo foi algo que fez diferença, né? E a questão do comportamento, de você ter que ser honesto, de você cumprir com aquilo que você prometeu. Então são coisas que acho que de uma certa maneira trouxeram essa credibilidade. A partir do momento que a gente voltou, a gente não queria ter muito tempo pesquisando as coisas, porque o dinheiro estava curto, porque quando a gente voltou, na verdade, era para a gente retornar para lá. Porém, eu tive problemas, a minha mãe teve problema de saúde, e daí a gente achou, nem tudo é dinheiro, né? Eu acho que esse aconchego da família, esse cuidado, tudo, eu acho que também faz parte. Assim, quando a gente fala em ficar no Japão ou não, eu acho que o que pesa muito é ficar longe da família. Né? Às vezes você tem perdas, né, no meio, sabe, de tudo isso, então assim, é complicado. É legal quando você pode empreender por oportunidade e outra quando é por necessidade, né? No caso, a gente tinha sim uma ideia, né, com relação a um plano de um negócio bem bacana, né, que a gente imaginava que tinha potencial aqui no Brasil. A gente estava no Japão e gostaria de estar investindo em algo assim. Na parte de terapias, né, orientais. Porém, o plano B era ter um carrinho de pipoca, porque pipoca é um produto que é consumido por todas as classes sociais. E por outro lado, apesar de ser um produto milenar, ele não sofre alterações, inovações há muito tempo. Então a gente entendeu que ali poderia ter uma oportunidade, né? Então quando a gente estava no Brasil e não tinha o capital, a gente veio apenas para casar. A gente sempre falou assim, a gente tem que empreender em alguma coisa. Como eu sempre fui do comércio, né? Então eu sempre gostei de empreender. Assim, de pegar as coisas, assim, mais ou menos e transformar. Então a bagagem foi assim, sabe, ficando mais formalizando as coisas, né? Então assim, tudo foi juntando, sabe, a minha experiência com o dele, e foi muitos erros e tropeços, e caindo, levantando, e assim a gente conseguiu
transformar de um carrinho de pipoca numa empresa hoje. Tá? Mas não tem negócio que usa tão menos dinheiro. Todo negócio ele exige investimento. Essa que é a dificuldade de você ter pouco dinheiro, né? Porque você vai errar, né? Se você abrir um negócio, você vai errar. É o natural, né? Por isso que na escola a gente aprende com o quê? Com lápis e borracha, e não com caneta, porque você vai errar, então você tem que apagar. Só que no negócio um erro custa caro, custa tempo e custa dinheiro. O tempo você pode ter. Dinheiro, às vezes não. Então quando acaba o dinheiro, você vai pegar dinheiro com quem? Com parente, depois você vai pegar com o banco? Ah, tá, aí a gente está falando de juros, né? E você não tem muita habilidade ainda para mexer com tudo isso, com as finanças, com a negociação, é onde você tem a dificuldade maior. Eu acho que a maioria das pessoas fala assim, Suzana, você é guerreira. Eu falo assim, ai não, eu acho que eu me sinto vitoriosa. Então a dica também, né, se você vai ter algum sócio, alguém, que sejam pessoas que complementem, né? E só que eu acho que o que funciona muito bem é que assim como eu tento entender o que está acontecendo na produção, né, eu também compartilho, a Su também tenta entender o que está acontecendo nos meus planejamentos. Não é? Porque não é simplesmente cada um deixa para o outro, não, tem que ter uma sintonia fina, e finanças é algo que se conversa em dois, né? Então, assim, e dessa maneira, né, cada um vai cuidando daquilo que acho que é especialidade, só que a gente não deixa de aprender quando a gente traz um consultor, né, porque a gente não sabe tudo. Então, quando a gente assiste um vídeo, faz um curso, né, cada um vai passando para o outro o que está aprendendo, e dessa maneira os dois vão crescendo juntos e a gente passa isso depois para a equipe. Essa foi a história de hoje. Um casal superando muitos desafios. Assim como você que deve ter diversos obstáculos em sua vida. Mas saiba que estamos aqui, juntos nesse canal Negócios e Valores para te ajudar. E cada vez trazer mais experiências por meio dessas histórias para você. Vejo que cada dia, não cada ano, cada dia que passa a gente supera uma meta, um resultado, que isso ao longo do tempo vai ser uma transformação. Então, quando eu entrei aqui, praticamente era tudo manual. Agora as coisas estão se automatizando. Então, quem está chegando agora tá vendo que as coisas estão mais fáceis, mas não viu assim, o esforço, as coisas difíceis que foi no passado, entendeu? Então, isso para mim serve tipo de motivo. Que se com 4 anos que eu tô aqui já teve essa mudança, daqui 4 anos pode estar tudo diferente, entendeu? Então eu penso como eles, tanto a Pops como eu, se a empresa está tendo mudanças, eu também tenho que ter, né?